Olá, galerinha! Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está estudando em qualquer horário, que agora a gente pode estudar em qualquer horário, não apenas de manhã ou à tarde. Eu estou gravando à tarde, por isso que eu dei boa tarde, tá? Então, hoje a gente vai fazer a nossa aulinha de língua portuguesa, dando continuidade sobre o gênero textual entrevista. Vocês lembram que o Francesco, nosso personagem, fez um livro, o nome do livro era O Quartário? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre entrevista, mais um pouquinho sobre entrevistas, e nós vamos elaborar uma entrevista. Em uma das atividades falava para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês pudessem fazer 2 perguntas a ele, o que vocês fariam? Né? Recebi as respostas, adorei. Agora, a gente vai brincar de escrever. Então, na página 29 da apostila de vocês de português, está escrito assim, ó, entrevista, elaborando perguntas. Se você fosse entrevistar o autor ou a autora do seu livro preferido, que perguntas faria? Quais seriam as perguntas? Vamos lá. Primeiro a gente vai se planejar. Antes de elaborar as perguntas, faça uma pesquisa em meios impressos e digitais. Meios impressos quer dizer jornais, revistas, livros, e meios digitais é pelo computador, celular, tablet, na internet. Sobre o autor ou a autora para saber um pouco mais sobre a vida e obra. Siga as orientações do professor. Eu vou dar a sugestão para vocês fazerem uma pesquisa sobre a vida da Cecília Meirelles, tá? Uma escritora infantil, também escreve para adultos, mas suas principais obras são infantis, certo? Pesquisem sobre ela. Ou pode ser Monteiro Lobato também. Vocês podem pesquisar sobre Tatiana Belink ou o autor que vocês mais gostarem, certo? Então, aqui tem a produção. Depois de obter as informações, então você vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa, né? Elabore 5 perguntas. Quais são as perguntas, 5 perguntinhas que você gostaria de fazer a esse autor? Agora é você que vai entrevistar. O que você gostaria que ele respondesse a você? Depois você vai fazer uma revisão. Releia as perguntas e observe os seguintes aspectos. Você utilizou letra maiúscula para iniciar as perguntas? Então, se você observar que você não utilizou letra maiúscula para iniciar a pergunta, você vai lá e ajusta, tá? Usou ponto de interrogação? Usou esse pontinho aqui, ó, que parece um gancho, lá no final para dar entonação de pergunta? As palavras estão escritas corretamente? Olhem com bastante atenção, mandem para a prof, porque vocês sabem que a prof corrige, né? Então, depois vocês vão fazer a edição. Se possível, entre em um editor de texto, digite as perguntas e imprima uma cópia para ser colocada no mural das salas. Aqui nós não vamos poder fazer porque nós estamos distantes da nossa salinha, tá? Então, essa parte aqui vocês não precisam fazer. Mas, se vocês quiserem fazer alguma decoração, alguma coisa aqui em volta, pode fazer, tá bom? Então, agora, a gente vai trabalhar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Importante vocês saberem que sílaba tônica, lembra que sílaba é uma junção de uma ou mais consoantes com uma vogal? Então, aqui nós temos a palavra entrevista, que vocês precisam separar essa palavra em sílabas. Lembra que a prof ensinou a bater palma? Entrevista. Então, vocês vão separar e escrever aqui embaixo, ó, entrevista. Então, cada palavra que a gente fala, ela tem uma sílaba que é mais forte, tá? Uma sílaba que se destaca mais da outra. Eu preciso fazer mais força para falar dela. Vamos usar o exemplo a palavra que eu acabei de falar. Força. Qual das 2 sílabas é mais forte? For ou sa?
Ó, força é a sílaba for, então ela é a sílaba tônica. Se a gente pegar a palavra estudante, vamos lá. Estudante. Vamos lá. Estudante. Agora eu vou falar. Estudante. Qual sílaba tem mais força? Ó, estudante. É a sílaba dan. Então, essa é a sílaba tônica, é a mais forte, tá? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar a palavra copo. Qual é a que sai mais alta? Qual sílaba é mais forte? Ela sai mais alto da minha boca. Copo. É a sílaba có. Então, cada palavra tem uma sílaba que tem mais força. E a gente chama isso de sílaba tônica. Então, na palavra entrevista, uma delas, quando vocês falarem em voz alta, vocês vão sentir que vocês fazem mais força para falar dela. Então, vocês vão pintar essa sílaba, tá? Que vocês fizeram os tracinhos ali, separaram. Vocês vão pintar de qualquer cor a sílaba que é mais forte, tá? Depois disso assim. A sílaba pronunciada mais forte em uma palavra é chamada de sílaba tônica. Então, vamos falar com a prof novamente esse termo. Sílaba tônica. As palavras têm uma única sílaba tônica, que é a forte. As demais são sílabas átonas, que são as fracas. Então, a gente tem sílabas fortes, que são as tônicas, e sílabas fracas, que são as átonas. São nomes diferentes, às vezes estranhos, igual átonas, né? A gente não costuma falar átono no nosso dia a dia, mas é muito importante que vocês lembrem, né? Vocês fiquem familiarizados, que vocês tenham contato com essas palavras, porque vocês vão ver isso de novo, sabe aonde? Vocês vão ver lá no 6º ano de novo, no 7º ano também em língua portuguesa. Então, vocês precisam lembrar dessas palavras, né? E o que elas significam. Sílaba tônica é a mais forte e sílaba átona é a mais fraca. Combinado? Então, aqui na letra B diz assim, ó. Qual é a posição da sílaba tônica da palavra entrevista? A sílaba mais forte, ela é a última sílaba? Ela é o tá? Ela é a penúltima sílaba? Ela é o vis? Ou ela é a penúltima sílaba, que é o tre? Entrevista. Qual delas é a mais forte? Então, aqui a gente tem a classificação. De acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, elas são chamadas de... Agora vocês vão ver palavrinhas bem estranhas. Oxítonas. Repete com a prof. Oxítonas. É quando a sílaba tônica é a última. Se a palavra entrevista tem a última sílaba como tônica, como mais forte, ela é uma palavra oxítona, porque ela é a última sílaba. Mas se for a sílaba vis, ela é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba. Ou se for a tre, ela é uma proparoxítona. E quando ela é a penúltima, antepenúltima, né? Então, a última é oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. É como se a gente fizesse de trás para frente. A primeira de trás para frente é a oxítona. A segunda de trás para frente é a paroxítona. E a terceira de trás para frente é a proparoxítona. Certo? Gente, esses nomezinhos vocês vão ter que lembrar. Vou dar uma dica para vocês. Quero que vocês escrevam isso aqui, ó, oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Escrevam no papel
e deixem num lugar bem visível da casa de vocês. Pode ser na geladeira, pode ser em cima da mesa, pode ser do lado da TV, um lugar que vocês vão estar sempre olhando. Por quê? Essas atividades que a gente vai fazer agora são as primeiras atividades sobre a classificação das palavras pela sílaba tônica, mas vocês vão fazer isso pelo resto da vida escolar de vocês. Quando vocês chegarem lá no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estiverem bem grandes, se vocês não lembrarem disso aqui, vocês não vão conseguir fazer as atividades que os professores forem propor. Por isso que é tão importante vocês lembrarem disso. A partir de agora, todo ano vocês vão ver oxítona, paroxítona e proparoxítona. E se a gente conseguir lembrar disso bem esse ano, o ano que vem vai ser bem fácil. No outro ano, bem fácil também, e assim por diante. Porque não é só isso que vocês vão aprender, é muito mais coisas também, tá bom? Então, aqui está perguntando se a palavra entrevista ela é uma oxítona, se ela tem a sílaba tônica na última sílaba, se ela é uma paroxítona, se é na penúltima, o som forte é na penúltima, ou é uma proparoxítona, o som forte está na antepenúltima, tá? Só os nomes que são complicados, porque a matéria em si não é, certo? Então, aqui a gente tem uma leitura, tá? Sobre uma reportagem. Como vocês fizeram ali as perguntas para o autor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre reportagem. Fazer uma reportagem. Então, aqui, leia silenciosamente o texto, depois releia em voz alta com os colegas. Como publicar um livro? Conheça 4 caminhos possíveis. Então, anotem aí quem está a fim de começar a publicar um livro, tá? Tradicional. Conheça 4 caminhos possíveis. Tradicional. Você escreve o texto e envia por correio ou e-mail para editoras que decidem se vão publicar ou não. Positivo. O autor não tem gastos. A editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. Negativo. É muito difícil ter seu livro aprovado. A editora pode chegar a avaliá-lo, pode não gostar, nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. Então é o caminho mais difícil, mas também é o mais barato. Vale a pena a gente tentar. Número 2. Pagou, publicou. Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde a ilustração até a impressão, igual foi feito lá no livro Quartário. Pontos positivos. É publicação garantida. Não passa por avaliação. Você só precisa ter a ideia e o dinheiro, porque aí você vai pagar por tudo. Pontos negativos. O custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. Então, além de pagar, você vai ter que distribuir. Distribuir o quê? Mandar para as livrarias de todo o país. Isso gera ainda mais custos. Número 3. Artesanal. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização do texto e imagem nas páginas e só contrata uma empresa para imprimir o livro. Isso quer dizer o seguinte, você faz praticamente tudo em casa, no seu computador, mas você precisa contratar uma empresa para imprimir o livro. Ponto positivo, você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. Ponto negativo, dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para impressão. Além de você poder, então você pode ter mais contato com o seu livro, mas vai dar um pouco mais de trabalho. E a internet, você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou no site Clube de Autores. Olha só que legal, dá para entrar nesse site aqui para ver. Não tem custo. No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo.
e já ter um retorno dos autores. Ponto negativo: no caso de blogs e de redes sociais, você não terá um livro impresso, não terá um livro físico para pegar na mão. No clube de autores isso é possível. Então aqui foi retirado essa reportagem da Folha de São Paulo, que é um jornal. Na verdade é da Folhinha, né, que é o jornal para crianças da Folha de São Paulo. No dia 13 de abril de 2013, Crianças Viram Escritoras, é o nome da reportagem, e quem escreveu foi a Andréia Lemos, tá? Então, o número 2 pergunta: responda as questões oralmente e depois escreva as respostas. Qual é o assunto tratado no texto? Do que o texto está falando? Letra B. Quantos e quais são os caminhos apontados no texto para a publicação de um livro? Quantos caminhos? Quanto? Quando a gente fala quanto, a gente está falando de quantidade. E quais são esses caminhos? Como é que a gente pode fazer? Leia a referência do texto e responda as questões. Então, aqui está a referência, isso que a prof falou. Da onde que foi tirado esse texto, a data, o título, quem foi o autor. Letra A. Esse texto foi publicado em um jornal, em um livro, em uma revista ou na internet. Letra B. A folhinha se dirige ao público infanto-juvenil ou ao público adulto? Então, ali a gente vai ligar na número 4 os recursos gráficos, que são esses desenhos, ao item que eles indicam, ao texto que eles indicam, né? Desvantagens é assim ou assim? E vantagens, assim ou assim? Na 33, vocês têm atividades assim, ó. Um dos caminhos apontados no texto para a publicação de um livro é a internet. Você sabe o que são blogs e redes sociais? Já ouviu falar no site Clube de Autores? Número 2. Com os colegas e seguindo a orientação do professor, faça uma pesquisa em meios impressos e digitais. O professor vai sortear os seguintes títulos: blogs, redes sociais e site Clube de Autores. Então, aqui pode ser esse site Clube de Autores. Vocês podem entrar nesse site, tá? Organize-se em grupo, não vai dar para fazer isso, né? E aí, o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar no site Clube de Autores. Já pode até colocar o X aqui, não vão pesquisar em outros lugares. Cada grupo deverá realizar a sua pesquisa. Depois de pronta, combine que fará cada parte da apresentação sobre o assunto pesquisado. Então, aqui vocês vão fazer o seguinte. Aqui seriam só coisas para a sala de aula. Mas vocês vão entrar nesse site Clube de Autores e vão ver textos, publicações que vocês gostem. Apenas isso, tá? E colocar o nome. Vocês podem colocar aqui embaixo, ó. Ou aqui embaixo, onde tá essas crianças. Escrever o nome do texto que vocês mais gostaram, do livro que vocês mais gostaram, certo? Entra no site Clube de Autores e façam essa pesquisa. O que vocês mais gostaram, certo? Depois, voltando à sílaba tônica, lembra da sílaba tônica? Aquela que é a mais forte numa palavra? Vocês vão ter que pegar essas palavrinhas aqui, ó. Você, difícil, além, páginas, possível, capítulo e até. Separar as sílabas, tá? Você, separa. Difícil. Páginas. Possível. Toma cuidado aqui no possível, porque tem 2 S juntos. Eles não podem ficar juntos, tá? Capítulo e até. Separem essas palavras e aqui vocês vão copiar. Se vocês observarem, tem 2 linhas para cada uma das classificações. Vocês vão colocar aqui nas oxítonas essas palavrinhas que o som mais forte está na última sílaba, tá? Coloca a palavra toda. Depois aqui nas paroxítonas, onde o som mais forte está na penúltima sílaba. E a proparoxítona, aonde o som está mais forte na antepenúltima, na terceira
de trás para frente, certo? Então, aqui é a narrativa oral, tá? Você já teve algum sonho, alguma ideia que poderia ser motivo para escrever um livro? Então, assim, o professor definirá um dia para realizar uma roda dos sonhos. Você deve contar o sonho que teve, aguarde seus colegas falar, isso é tudo que a gente não vai precisar fazer, tá? Mas quem quiser escrever no caderninho o sonho que gostaria, ou a ideia fantástica que tem para o futuro, pode escrever e mandar para a prof. Depois, esse aqui a gente também não vai fazer, porque seria pegar os sonhos de todos os colegas e fazer um grande livro, tá? Publicar esse livro. Mas como a gente não está junto, nós não vamos conseguir fazer, certo? Mas eu vou gostar muito de receber o seu sonho escrito aí no seu caderno. Combinado? Então tá, meus amores, nossa aulinha de português hoje está chegando ao fim. Façam as atividades, qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Entre no site Clube de Autores, faça a sua pesquisa e se delicie com todas aquelas publicações que tem lá, tá bom? E se vocês desejarem pegar Roda dos Sonhos, né, os sonhos de vocês, e mandar o texto para o Clube dos Autores, tenta lá que vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.